Olá, eu sou o professor Mota e nesse problema nós vamos resolver uma contagem. Quantas soluções tem essa equação? X mais Y mais Z mais W igual a 20. Particularmente, para não termos uma infinidade de respostas, vamos restringir um pouco quantas soluções inteiras não negativas vai ter essa equação. Primeiro, o fato de ser soluções inteiras não negativas, os valores para x, y, z e w têm que ser de no mínimo igual a zero, de no máximo igual a 20, para que essa equação seja verdadeira. E aí a gente pode ter, por exemplo, x igual a 20, y, z e w igual a zero, y igual a 20, x e w igual a zero, z igual a 20, x, y, w igual a zero. Podemos ter, por exemplo, x igual a 19, y igual a 1, z e w igual a zero. Podemos ter x igual a 5, y, z e w também igual a 5. Enfim, a soma dessas quatro incógnitas tem que resultar em 20. E aí, qual o método melhor para resolver esse tipo de contagem? Complicou. Bom, vamos usar o seguinte método. Imagine que você tem um escaninho com 4 divisórias e no primeiro divisória você vai colocar o valor de x. Na segunda divisória, claro, o valor de y. Na terceira divisória, o valor de z. Na quarta divisória, o valor relativo a w. Nesses escaninhos, nós vamos colocar, então, 20 bolinhas, que representa o 20 da nossa equação. Para dar uma simplificada, vamos colocar, separando a quantidade de x e y por um tracinho, a quantidade de y e z por outro tracinho, a quantidade de z e w por outro tracinho. E aí vamos dar uma enxugada nesse desenho. Pronto. O que resultou para a gente são 3 traços e 20 bolinhas. E aí agora nós vamos inserir essas bolinhas nos respectivos espaços aqui, ó. Como por exemplo, se eu tenho aqui em x 3 bolinhas, em y eu tenho 2 bolinhas, em z eu tenho 5 bolinhas, isso já me resulta em 3 mais 2 mais 5, 10. E aí eu teria então aqui no quarto escaninho, que é relativo ao w, o valor de 10 bolinhas, resultando assim nas 20 que eu tenho que dividir entre esses espaços. E aí seria o x igual a 3, y igual a 2, z igual a 5, w igual a 11, w igual a 10, desculpa. E aí o resultado da soma seria igual a 20. Este método é o que a gente chama de método traço-bola. E como é que a gente resolve? Qual é a técnica a se resolver esse tipo de método? A técnica é a permutação com repetição. Nunca nem vi. Veja, eu tenho dois tipos de elementos, bolas e traços. No caso em particular, eu tenho 20 bolas e 3 traços. Então eu irei permutar todos esses elementos aqui. São 23 elementos ao todo. Então eu vou dizer então que eu vou fazer uma permutação de 23 elementos. Acontece que, veja, se eu trocar a posição das bolas nesse primeiro escaninho aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Então essas 3 permutações, que é dado por 3 fatorial, já que a permutação de n elementos é igual a n fatorial. E se você não está bem lembrado do conceito de n fatorial, é o produto dos números de 1 vezes 2 vezes 3 até n. Certo? Não sei. Então, se eu permutar esses 3 elementos, não vai fazer diferença nenhuma. E aí, então, se eu fizer simplesmente a permutação dos 23, eu vou ter vários elementos sendo contados repetidamente. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Vou tomar as minhas 23 permutações, que eu vou chamar de 23 fatorial, conforme determinamos aqui, mas eu vou ter que dividir
por uma quantidade de permutações que não fazem diferença quando eu troco de posição. Por exemplo, essas 3 bolinhas. E aí, o que é que acontece? Eu falei dessas 3 bolinhas, mas na verdade, no caso geral, a troca de posição das 20 bolinhas entre si, por exemplo, se eu tirar essa bolinha e trocar com uma daqui, ó, não vai mudar em nada, né? As bolinhas são todas iguais. A mesma coisa se eu pegar uma bolinha daqui, substituir por uma lá do final e fizer a troca, nada mudou. Do mesmo jeito, se eu trocar um traço por esse, nada vai mudar. Então aqui, ó, eu vou ter 20 bolinhas, na quais, se eu fizer uma alteração, uma substituição, uma troca entre elas não me vai fazer diferença, eu vou dividir aqui por 20 fatorial. Da mesma forma, os 3 tracinhos ali, quando eu troco eles de posição entre si, não faz nenhuma diferença. Então, para não ser contado a mais, eu vou dividir a contagem total dos 23 elementos por 3 fatorial também. E aí, o resultado será igual a 23 fatorial, como nós já vimos aqui há pouco, é dado por 23 vezes 22. Puxa, não vai ter espaço, né? Só que aí eu vou te dar uma dica. Aqui embaixo eu já tenho 20 fatorial. Então a gente vai desenvolver esse numerador até um certo valor. Então eu tenho 23 vezes 22 vezes 21. Note que aqui eu fiz na definição um produto crescente. Aqui eu estou fazendo ele de forma decrescente. Mas, como o meu produto ele é comutativo, tanto faz eu multiplicar de 1 até n, como de n até 1 de forma decrescente. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui. 23 vezes 22 vezes 21 vezes 20. E se eu parar aqui, esses 20 eu tenho que dizer que é 20 fatorial, que é todo o resto do desenvolvimento. Mas por que eu parei aqui? Ó? Porque no meu denominador eu também tenho um 20 fatorial, de modo que eu possa dividir esse valor por esse e ter o resultado igual a 1. E aqui o meu 3 fatorial eu vou escrever como sendo 3 vezes 2 vezes 1. Também um produto decrescente. Posso dividir 3 com 21, dá igual a 7. Posso dividir esse 2 com 22, aqui eu vou ter 11. O resultado, então, dessa minha permutação de 23 elementos repetidos, 20 bolas e 3 traços, será igual a 23 vezes 11 vezes 7. 23 vezes 11 vezes 7 dá 1771. Então, eu irei ter 1771 soluções inteiras não negativas para esta minha equação. Tá? Eu espero que você tenha entendido. Se não, volta o vídeo. Agora eu te peço, se te ajudou, se de algum modo eu te ajudei, já que você está nesse vídeo, você estava curioso, pelo menos, né? Então dá um like, tá? Se inscreve se você não for inscrito. Compartilha isso daí, ó, manda pelo WhatsApp, manda de algum modo para algum colega teu que também está estudando matemática, certo? Ou está estudando para concurso, enfim. Tá? E fica acompanhando os meus vídeos. Bota no comentário alguma coisa, se você gostou, se você entendeu, se você não entendeu, se você quer mais algum esclarecimento. Eu te respondo nos comentários. Ok? Então tá, um abraço e até o próximo vídeo.